Então, vamos lá. Vamos falar hoje. A gente tem, nessa semana, duas parashiot. A gente tem a Parashá Vayakel e a Parashá Pekudei. Então, já explicamos em parashiot anteriores. Essa é a primeira vez que acontece isso nesse ano. Mas vamos só rapidamente explicar por que às vezes precisa juntar parashiot. Então, no nosso ano, a gente tem 54 parashiot e no ano a gente tem 52 semanas. Então, a gente já tem aqui um problema técnico que não cabe em todas as semanas, não cabe todas as parashiot. Então, eu estou no ano inteiro, então a gente já automaticamente a gente precisa juntar algumas parashiot. Fora isso, ainda tem algumas vezes que o Yom Tov, algum dos Hagim, ele cai no Shabat. Então, também nessa semana, quando o Hag ele cai no Shabat, a gente também vai substituir nossa leitura da Parashá pela leitura especial que tem no Hag. Então, por isso que a gente vai acabar tendo menos Shabatonim ainda para tentar compensar essa diferença. Então, a gente acaba juntando algumas parashiot. Isso não acontece, por exemplo, no Shana Meuberet, aquele ano que a gente acrescenta mais um mês, o Adar Beit. Como a gente acrescenta mais 4 semanas do ano, então acaba conseguindo um ano que a gente faz uma parashá por semana. E os nossos sábios eles escolheram juntar parashiot que tenham conteúdos semelhantes. Então, a gente vai ver que as duas parashiot que a gente lê nessa semana, a parashá Vayakel e a parashá Pekudei, eles têm assuntos muito parecidos. A Parashá Vayakel, ela começa muito interessante, começa com as seguintes palavras: Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel, vayomer alehem. Então, Vayakel é linguagem de kahal, de congregação. Por quê? Porque está escrito que Moshe, ele congregou, ele reuniu kol adat bnei Israel, toda a congregação de Bnei Israel, vayomer alehem, e disse para eles: essas são as coisas que Deus ordenou que vocês devem fazer. Do que está falando aqui? Está falando, a gente terminou na Parashá da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o Reta Egel, o bezerro de ouro. A gente começou a Parashá da semana passada falando sobre a construção do Mishkan e interrompeu para falar sobre o Reta Egel, o bezerro de ouro. Então, aqui a gente está retomando sobre o Mishkan, só que logo depois, olha que interessante, a nossa Parashá, de repente, ela muda de assunto e ela fala o seguinte: Sheshet Yamim Teaseh Melachá, 6 dias você vai fazer todo o teu trabalho, Ubayom Ashvi'i, Yelachem Kodesh, Shabbat Shabbaton Lashem, Kola o Sebo Melachá e Umat. Então, 6 dias você faz todos os trabalhos, mas no 7º dia vai ser o Shabbat. Então, você não deve fazer nenhum trabalho, e aquele que faz trabalhos, e de novo, trabalho aqui, muita gente confunde o que é uma melachá no Shabbat. A melachá é qualquer um dos 39 trabalhos construtivos, não tem a ver com o trabalho de ser trabalhoso, de ser difícil, e sim, o trabalho aqui, a intenção é uma atividade criativa, e a gente já vai entender quais são essas 39 atividades criativas, e aquele que fizer tem pena de morte pela Torá. Lo tevaru esh bekol mosvoiserem beyom Shabbat. Vocês não devem acender fogo em todas as suas moradas no dia do Shabat. Quer dizer, aqui é uma das 39 melachot que estão explícitas na Torá, que é justamente o acendimento do fogo, e a derivação disso nos tempos modernos também é toda a parte
da eletricidade, da gente acender luz, da gente ligar qualquer equipamento elétrico, porque muita gente argumenta que, olha, não tem problema andar de carro no Shabat, porque na época de Moshe Rabbeinu não tinha carro, então, óbvio que Moshe Rabbeinu não proibiu a gente de andar de carro no Shabat. Isso é um erro muito grave, é uma falta de conhecimento do que está por trás das leis de Shabat. O carro, toda vez que a gente acelera ou mesmo liga o carro, está acontecendo uma explosão dentro do carro, o motor de combustão. Então, toda vez está sendo injetado gasolina e é dado uma faísca para explodir o combustível, e é assim que funciona o carro. Então, toda vez que você está acelerando, você está acendendo fogo, e isso, obviamente, é proibido no Shabat. De repente, depois desses 2 versículos aqui, falando sobre o Shabat, volta para Shai e fala, Vayomer Moshe el kol adat bnei Israel lemor, fala Moshe para toda a assembleia de Bnei Israel, e assim ele fala, Ze adavar asher tzivah Hashem lemor, isso é o que Deus ordenou para vocês, Chum eitchem trumah lashem, doem uma porção para Hashem, kol nediv livo yeviea e trumat Hashem. Qualquer um que seu coração ele quiser doar, quer dizer, não é uma doação obrigatória, é uma doação voluntária. Todo aquele que quiser doar, ele pode dar essa porção para Hashem e vai começar aquela mesma lista de materiais que a gente já falou na Parashat Terumah sobre a construção do Mishkan. Então, Zahav, Kesef, Nechoshet, o ouro, a prata, o cobre, Tchelet, Targaman, Tolachani, toda aquela lista que a gente já falou. Então, a gente vai perceber que essa Parashá ela é muito parecida com a Parashá Terumah, e a próxima Parashá, a Parashá Pekudei, ela é muito parecida com a Parashá Tetzaveh. Então, a nossa Parashá aqui, a Parashá Vayakel, ela vai falar sobre a construção do Mishkan, e a Parashá Pekudei vai falar principalmente sobre a fabricação das roupas do Kohen Gadol, aquelas 8 roupas gloriosas, magníficas, que o Kohen Gadol ele usava durante os seus serviços, que ele fazia originalmente no Mishkan e futuramente no Beit HaMikdash. Então, a grande pergunta aqui, a gente começou falando sobre as ordens de Deus em relação ao Mishkan, de repente a gente interrompeu para falar do Shabat e simplesmente volta para a falar do Mishkan. Por que essa mistura aqui do Shabat no meio do Mishkan? Então, isso vem ensinar para a gente que, se a gente tivesse uma pergunta aqui, o que eu faço? Olha, por um lado, eu tenho a missão de construir a casa de Deus. Eu não estou falando simplesmente de uma sinagoga, que já seria aqui uma grande coisa construir uma sinagoga, também é considerado uma casa de Hashem, mas eu estou falando mais do que isso. A gente está construindo um lugar que vai ser a moradia de Hashem, onde a Shekhinah, a presença de Deus, vai descer e vai habitar aqui nessa casa. Isso de um lado. E chegou o Shabat. O que a gente faz? A gente para a construção da casa de Deus para respeitar o Shabat, ou, obviamente, a gente continua aqui a construir a casa de Hashem, porque dessa maneira a gente vai estar honrando Deus. Talvez é isso que Deus quer, que a gente construa a casa dele, mesmo que seja no Shabat. O que a Parashá vem ensinar para a gente? Apesar da importância do Mishkan, apesar de ser a moradia de Deus, Deus não quer que você construa a casa dele no Shabat. Isso ressalta para a gente o quanto o Shabat ele é importante, o quanto ele é sagrado. Até mesmo a casa de Hashem, ela deve parar durante o dia do Shabat. Então, muito mais, se nem a casa de Hashem a gente pode construir no Shabat, muito menos a gente ficar fazendo as nossas coisas durante o dia do Shabat. O Shabat é um dia de descanso que Deus ordenou para a gente pare de fazer coisas construtivas, de fazer essas melachot, as atividades criativas no dia do Shabat. Da onde a gente aprende? Porque acabamos de ver que não aparece explicitamente na Torá quais são as 39 melachot. A única melachá
que está aparecendo aqui explícita é acender fogo. Mas, fora isso, a gente falou que tem mais 38 melachot que a gente está proibido. Aonde aparece isso? Isso aparece no Talmud. O Talmud, no Tratado de Shabat, ele vai explicar para a gente quais são as 39 melachot que são proibidos. Da onde o Talmud aprende? Justamente do Mishkan. Essa justa posição que está tendo, de essa interrupção que o Mishkan faz, é, na verdade, também uma indicação de quais são as 39 melachot, tudo que era usado, todos os tipos de trabalhos criativos que eram usados para construir o Mishkan, eles são justamente os 39 trabalhos criativos que são proibidos a gente fazer no Shabat. Então, por exemplo, a gente vai ver hoje, de novo, toda a parte da estrutura do Mishkan, as coberturas. Então, a estrutura tinha uma estrutura de madeira, então é proibido construir no Shabat, colocar tijolos, fazer qualquer tipo de construção no Shabat. Isso a gente aprende da estrutura do Mishkan. Fora isso, a gente vai ter várias tapeçarias, quer dizer, são coberturas que são feitas com combinação de lãs, que são feitas com costuras, com pelos de animais. Então, isso também, tudo isso associado a gente a costurar, a gente trabalhar o couro dos animais, tudo isso também está proibido, cortar um corte específico, tudo isso é proibido no Shabat. Então, justamente, de todos os trabalhos que a gente vai ver sendo executados na nossa paraxá, a gente pode aprender o que é proibido a gente fazer no Shabat. A grande pergunta, obviamente, que a gente ainda precisa responder é se já tivemos 2 parashiot e mais um pouco, quer dizer, Parashá Terumá, Parashá Tetzaveh e um pouquinho, comecinho da Parashá Ki Tissá. A gente já falou, Be'arihut, a gente já se alongou muito sobre a construção do Mishkan. Então, todos os detalhes construtivos e o material que era feito, cada um dos utensílios, o material que é feita, a estrutura aqui do Mishkan. Então, por que de novo a gente tem que voltar agora e falar sobre esses materiais aqui, sobre todos os detalhes de novo? Então, existe uma diferença fundamental. Nas parashiot Terumá e Tetzaveh, lá era o comando de Deus. Até o nome Tetzaveh é ordene, quer dizer, é uma ordem que Hashem está ensinando para Moshe Rabbeinu como deve ser construído o Mishkan. Isso é só o potencial do Mishkan, mas nas 2 parashiot que a gente vai ler nessa semana, vai aquele Pekudei, é a execução na prática, quer dizer, não é mais só teoria, agora a gente está transformando o potencial em realização. Por que a Torá ela precisa repetir de novo todos os detalhes? Para ensinar para a gente um detalhe importante na vida. Não adianta ter só potencial, precisa colocar esse potencial na prática, precisa fazer as coisas acontecerem, não adianta a gente ficar sentado achando que as coisas vão acontecer. Vamos usar um exemplo, talvez, do nosso cotidiano. Um jogador de futebol. Tem, obviamente, jogadores que já nasceram com muito mais habilidade, com muito mais aptidão, só que mesmo esses jogadores que têm habilidade, eles precisam treinar, eles precisam aprimorar, senão vai ficar só num potencial. Então, sempre tivemos na história jogadores que eram muito bons, mas que são acomodados, que eles gostam de uma boa festa, eles gostam de um bom descanso, fugiam da concentração da seleção e não se apresentavam na hora que tem que se apresentar. E essas pessoas jogavam bem, muitas vezes decidem jogos, mas certamente não atingiram seu máximo potencial, podiam ter feito muito mais do que fizeram. Então, não adianta só ter o potencial, a gente precisa trazer esse potencial para realização, para a gente começar a fazer as coisas acontecerem. E aqui, olha que interessante, está falando sobre a doação na prática. De novo, na Parashá Terumá, era só a lista dos materiais que precisariam ser doados, e na nossa Parashá começa a falar que realmente
vieram pessoas do povo e, de uma maneira não obrigatória, vieram voluntariamente doar materiais caríssimos. Estamos falando aqui de ouro, de prata, de cobre, de lãs tingidas, de madeiras nobres. Tudo isso, obviamente, é uma doação muito cara e o povo judeu, ele doou e doou com muita vontade. Então, só para a gente ter uma ideia, está escrito que não só eles doaram tudo o que precisava, ainda sobrou. Então, isso foi a vontade. Moshe teve que pedir, parem de trazer, porque não precisa mais nada. E nisso, quem acabou se dando muito mal, como a gente já comentou nas parashot passadas, foram os Nessiim, os líderes do povo judeu. Num primeiro momento, ao invés deles já doarem, já terem as rizut, a agilidade de cumprir a mitzvah, eles falaram, olha, deixa o povo doar quanto eles quiserem e quando o que faltar, a gente vai cobrir. Parece uma atitude bonita, parece uma atitude de alguém que realmente, olha, eu estou disposto a dar quanto faltar. Estamos falando, a gente vai ver na segunda paraxá, tem a contabilidade, estamos falando de uma quantidade de materiais nobres muito, muito alto. Então, olha, parece cola cavalo, pessoas com as melhores intenções do mundo que estão dispostas a dar o dinheiro delas para a construção do Mishkan. Mas Deus não gostou da atitude dos Nessiim por dois motivos. Primeiro motivo, esses líderes das tribos deveriam, pelo menos, já começar a dar uma doação. Olha, a gente vai doar alguma coisa, o que faltar a gente complementa, mas não fica sentado. Eles ficaram sentados esperando o que aconteceu. O povo doou tudo que era necessário e não sobrou nada para os Nessiim doarem. Então, os líderes acabaram ficando de fora. Eles fizeram tchuvá, eles se arrependeram e Deus permitiu que eles doassem as pedras preciosas para fazer as roupas do Kohen Gadol, Avnei Shoyam e Avnei Miluim. Então, as pedras que ficavam no peitoral do Kohen Gadol, isso foi doado pelos Nessiim, mas eles quase perderam a oportunidade de participar da construção da casa de Hashem. Então, todo o povo veio, todo o povo doou. Está escrito que vieram Anashim Anashim, vieram os homens sobre as mulheres para trazer as doações. O que quer dizer essa linguagem que vieram os homens sobre as mulheres? Parece que os homens estão forçando as mulheres a darem a sua doação. Então, o que a gente poderia pensar? Que aqui as mulheres elas têm um amor especial pelas suas joias, o seu ouro, a sua prata, e elas não quiseram doar, então os maridos tiveram que forçar, tiveram que obrigar suas mulheres, mas como termina o Passuk fala que todos aqueles que doaram de coração. Então, peraí, se as mulheres foram obrigadas a doar, isso não é uma doação que é voluntária, não é por livre espancada vontade, não serve. Tem que ser por livre espontânea vontade, a pessoa vir com alegria, a pessoa vir de coração aberto, querendo doar. Então, que história é essa que os homens tiveram que obrigar as mulheres e mesmo assim elas doaram de coração? Então, na verdade, quando a gente viu na semana passada o Reta Egel, o bezerro de ouro, as mulheres não participaram do bezerro de ouro, da mesma maneira que as mulheres não participaram de nenhuma das transgressões que estão escritas aqui na Torá. Durante aqueles 40 anos do deserto, foram dezenas de transgressões, nenhuma delas as mulheres participaram. Como a gente falou na semana passada, no judaísmo a gente não precisa de um dia no ano para as mulheres, porque as mulheres têm louvores e têm uma importância fundamental todos os dias do ano. Então, as mulheres não participaram de nenhum erro. Quando Aron quis ganhar tempo para que não fosse construído o bezerro de ouro, ele falou para os homens, olha, vão lá para suas esposas e peçam as joias para elas. Qual era a ideia do Aron? O Aron sabia que elas não iam dar joias. Não por amor às joias, por amor a Deus. Elas têm uma emuná, as mulheres têm uma emuná, uma crença em Deus, uma conexão espiritual muito maior que os homens. E esse é um dos motivos por que as mulheres elas têm menos mitzvot que os homens, já que a conexão delas é uma conexão muito mais forte com Deus, elas precisam de menos mitzvot para se conectar com Ele, por isso
que o número é menor do que a conexão dos homens. Então, as mulheres, elas obviamente não deram o ouro. Por quê? Porque elas não concordaram com a construção do Retaegel e os homens acabaram pegando as suas próprias joias para a construção do Retaegel. Agora que precisa doação do Mishkan, o que os homens pensaram? Que as mulheres não deram as suas joias por amor que elas tinham pelas joias. Então, agora eles quiseram obrigar, não, agora vocês vão dar as joias de vocês. Mas o que o versículo termina falando? Todos aqueles que deram de coração. As mulheres não doaram porque foram forçadas pelos maridos. Os maridos acharam que elas não queriam doar, mas ao contrário, para doar para a casa de Hashem, a gente dá com alegria as nossas joias, a gente abre mão, se isso for para a construção da casa de Hashem. Então, aqui as pessoas vieram dar sua doação para a construção do Mishkan. Teve uma outra doação importantíssima, que é a doação dos trabalhos, quer dizer, toda a construção também era voluntário, eram trabalhos não remunerados. Todo aquele que seu coração se inclinar, essa pessoa vai construir o Mishkan. Aqui tem uma grande pergunta. O Mishkan, estamos falando aqui de trabalhos extremamente difíceis, trabalhos de artesanato. A gente viu a perfeição que era, a maravilha que era a construção da menorá, todos os detalhes construtivos, tudo revestido com ouro, com detalhes, com desenhos, com bordados que apareciam de um lado uma águia, do outro lado do mesmo bordado aparecia um leão, não tenho ideia como se faz isso. Então, quem tinha esse tipo de conhecimento, quer dizer, quem sabia trabalhar com pedras preciosas, com ouro, com joias, com tapeçarias finas, ninguém tinha esse conhecimento. Por quê? Porque eles passaram muitos anos no Egito, eles eram escravos, faziam trabalhos muito mais grosseiros de fazer tijolos, de construir, fazer construções com aqueles tijolos. Ninguém sabia fazer essas construções. Aqui também estão me lembrando, Kol HaKavod, mais um detalhe, que as mulheres também doaram seus espelhos, os espelhos de cobre, que foram usados para a fabricação do quior, que era aquele utensílio para lavar as mãos. E olha como as bondades voltam. Quando a mulher precisava passar pela cerimônia de sotá, para provar que ela não tinha cometido nenhum ato de adultério, a água que era usada nessa cerimônia era a água do quior, quer dizer, essa água que vai trazer de volta o Shalom Bait entre o marido e a esposa, é a água que estava no quior, que foi construído com a doação das mulheres, com aquele espelho de cobre. Então, a gente vê que as bondades, elas são cíclicas, elas acabam voltando para a pessoa que fez aquela bondade. Então, a construção do Mishkan, ela foi feita de forma voluntária, só que ninguém sabia fazer. Então, está escrito que quem construiu, aqueles que o coração deles levou eles para isso. Espera aí, para construir o Mishkan, deveria ter entrevista, deveria passar por um teste prático. Por que nada disso foi feito? Não foi exigido nenhum diploma, nenhum número de anos de experiência. Não, quem o coração dele levou. Isso é forma de escolher um trabalhador para fazer o Mishkan? E a resposta é: ninguém tem essa expertise de construir um Mishkan, ninguém sabe fazer isso, e a única maneira de construir é aqueles que tiverem vontade, e Deus vai iluminar as pessoas que vão construir o Mishkan. Então, ninguém sabia construir o Mishkan, e não importa, no lugar onde não tem pessoas, seja você a pessoa, não fica sentado, vai lá, levanta e tenta fazer a tua parte, como aconteceu com Rav. Na verdade, não era nem Rav. Um senhor chamado David Ryan, ele chegou uma vez na Inglaterra, em Gateshead, e ele chegou lá para trabalhar como chorret. Ele era um chorret, um açougueiro, ele fazia o abate kasher de carnes, ele foi fazer, certa vez, um abate lá na cidade de Gateshead, e ele, depois do abate, chegou no final do dia,
ele perguntou onde ficava a yeshivá da cidade para ele poder estudar um pouco. E as pessoas falaram, não, mas aqui na cidade não tem yeshivá. Falei, não, vocês estão brincando. Vocês vivem numa cidade que não tem uma yeshivá, não tem jovens estudando, não tem um centro de estudos aqui nessa cidade. Que vergonha, ele ficou inconformado. Ele começou a encabeçar um projeto de construir uma yeshivá. O que ele conhecia sobre construir yeshivá, sobre manejar com dinheiro e conseguir arrecadações, conseguir fundos para construir uma yeshivá. Mesmo assim, isso não foi motivo para ele não fazer esse trabalho. Então, o senhor David Ryan, ele juntou dinheiro, ele conseguiu montar a yeshivá de Gateshead. Depois que ele montou a yeshivá, ele falou, mas espera aí, agora os bahurim, os alunos que estudaram nesse yeshivá, com quem eles vão casar? Precisa agora na cidade uma midrashá também, um lugar para moças estudarem. Ele também foi atrás, conseguiu juntar fundos, conseguiu administrar, e ele montou a midrashá de Gateshead. E depois que os jovens da yeshivá casavam com as moças da midrashá, e agora eles vão virar, o rapaz vai virar um avrer, um estudante de Torá, precisa ter um kollel também. Então, não tem kollel na cidade. Foi lá o senhor David Ryan, juntou dinheiros, administrou e construiu o primeiro kollel de Gateshead. Hoje em dia, a yeshivá, a midrashá, o kollel de Gateshead é o maior centro de Torá da Europa. Olha que incrível, quer dizer, maior que isso, lá na região, só Israel mesmo, quantidade de alunos, o tamanho da yeshivá, da midrashá, e de qualidade incrível. Então, o estudo de Torá é referência no mundo inteiro. Como começou? Com um chorreto, um açougueiro, que não sabia nada sobre yeshivot, não sabia nada sobre administrar dinheiro, mas ele acreditou e Deus iluminou ele e ele conseguiu. Assim foi a construção do nosso Mishkan. Ninguém sabe fazer, ninguém tem as aptidões naturais. Aqueles que o coração delas levou elas tiveram a vontade, elas assumiram a responsabilidade, Deus iluminou e eles conseguiram construir com perfeição todos os detalhes do Mishkan. Quem são os arquitetos-chefes? Tem 2 arquitetos-chefes, um deles é chamado Betzalel ben Uri ben Hur e outro é chamado Ahaliav ben Ahisamach. Vamos prestar atenção que o Ahaliav fala só o nome do pai dele. O Ahaliav, filho de Ahisamach. Ahisamach é o pai de Ahaliav. Mas o Betzalel fala o nome do pai dele e fala o nome do avô dele, Betzalel ben-Uri ben-Hur. Fora isso, também está escrito aqui na Parashá, um detalhe muito interessante, está escrito, Re'e, veja que eu estou escolhendo aqui para a construção do nosso Mishkan, eu estou escolhendo uma pessoa chamada Betzalel ben-Uri ben-Hur. Por que está escrito essa linguagem? Vejam o quê? O que está acontecendo? Então, vamos entender quem é o Hur para entender a mensagem incrível que Deus está transmitindo. O Hur era o filho de Miriam. Talvez numa das parashot passadas eu falei que ele era o marido de Miriam. Miriam era casada com Kalev ben Yefuneh, que era um dos 12 espiões que foram lá mandados para a terra de Israel. Então, o Kalev ben Yefuneh se casou com Miriam e eles tiveram um filho chamado Hur, com certeza, com um pai tzadik, com uma mãe tzadiká. O Hur era um grande tzadik. Quando Moshe ele subiu no Har Sinai para receber a Torá, para passar 40 dias, ele juntou o povo e falou, eu estou deixando 2 tzadikim no meu lugar, o meu irmão Aron e o meu sobrinho Hur. Qualquer problema, qualquer dúvida, eles estão no meu lugar. Vocês podem falar com ele, qualquer problema, eles vão resolver aqui para vocês qualquer problema. Então, quando Moshe subiu, a gente explicou na semana passada, teve aquele atraso na descida de Moshe, que na verdade não foi um atraso. Tivemos aqui, na verdade, uma falha de comunicação e o povo quis construir o bezerro de ouro. O Hur, ele falou, de jeito nenhum, eu não vou permitir que vocês construam um bezerro de ouro.
que aconteceu? O povo ficou revoltado com o Hur e acabou assassinando ele, e por isso que o Aron entendeu que se ele também se levantasse contra o povo de uma forma frontal, ele acabar também sendo assassinado e vai ter mais culpa, mais sangue nas mãos do povo, vai ser mais difícil do povo ser perdoado, e ele tentou uma outra tática de ganhar tempo e enrolar o povo, que infelizmente não deu certo. Então, o que a gente viu? Qual que é o final da história? O Hur tentou impedir a construção do bezerro de ouro, ele deu a própria vida e não adiantou nada. Em outras palavras, o Hur morreu de graça, não adiantou nada, ele quis tentar impedir a construção do bezerro de ouro, não conseguiu impedir e acabou sendo assassinado. Então, a gente poderia pensar que esse é o final da história, terminou uma morte de forma desnecessária. O que Hashem está chamando a atenção? Vejam quem eu estou escolhendo como arquiteto-chefe da construção do Mishkan, Bezalel, o filho de Uri, que era filho de Hur. Estamos falando do neto daquele mesmo Hur que deu a vida para não construir o bezerro de ouro. O que o Hur ele demonstrou? Que ele tem a característica do Messirut Nefesh. Ele está disposto a dar a vida dele pelo nome de Deus, pela honra de Deus. Isso foi passado para o filho dele e isso foi passado para o neto dele. Então, o Bezalel, ele herdou do avô essa característica da Messirut Nefesh. Quando o Bezalel ele construiu o Mishkan, ele tinha 13 anos de idade, mas ele já herdou do avô dele essa característica da Messirut Nefesh, da entrega completa para fazer a vontade de Deus. Então, olha que incrível, a gente explicou na paraxá passada que o Mishkan, ele é, na verdade, um concerto do Reta Egel. Então, olha a história se fechando, Deus está falando, vejam que a história aqui está se fechando, vocês estavam me questionando, o Hur morreu de graça e não adiantou nada a morte dele, adiantou, porque ele tentou impedir o bezerro de ouro e não conseguiu, mas o neto dele vai ser o responsável pela construção do Mishkan, o mesmo Mishkan que é, na verdade, o concerto do bezerro de ouro. Então, a história aqui ela está se fechando. E aí a Paraxá ela começa a falar de novo de toda a estrutura. Eu acho que não vale tanto a pena, já que a gente não tem tanto tempo, mas todos os detalhes de como foi construído. Um detalhe só eu queria trazer, eu acho que vale a pena a gente refletir. Olha que ideia incrível que o Urashi ele traz para a gente. Ele fala que Deus iluminou as mulheres de uma maneira muito especial. Então, as mulheres que faziam as coberturas do Mishkan. Então, a segunda cobertura do Mishkan, que é uma cobertura, cada cobertura tinha um nome. A primeira cobertura se chamava Mishkan, a segunda cobertura se chamava Oel e a terceira cobertura se chamava Mirse. Então, a segunda cobertura era feita com a lã da cabra, o pelo de cabra, e isso foi feito, o Urashi explica que Deus deu uma sabedoria especial para as mulheres. Qual é a sabedoria especial? Saber fazer um tapete, é verdade, para as pessoas que não tinham esse conhecimento, é uma novidade, mas a Torá escreve de um jeito como se foi uma sabedoria única e especial. Qual era a sabedoria? Fala Urashi, elas costuravam as cortinas enquanto o pelo das cabras ainda estava conectado nelas, quer dizer, as cortinas foram feitas conectadas com as cabras. Peraí, mas qual deve ser incrível? Olha, cola Kavod, conseguir fazer uma cortina gigantesca ainda conectado com a própria cabra. Uau! É uma sabedoria incrível, mas para quê? Qual a necessidade de fazer isso? Vai cortando a lã, o pelo da cabra e vai tecendo. Por que tem que fazer isso? Que deve ser dificílimo e, quer dizer, um desgaste desnecessário. Faz do jeito mais fácil. Então, o Urashi explica que quando alguém está com alguns tipos de impureza espiritual, por exemplo, alguém que entrou em contato com um morto, que é o maior nível, é a maior fonte de impureza espiritual, essa pessoa ela está tamê, ela está impura, e se ela encostar ou em pessoas ou em utensílios,
ela impurifica essas pessoas e esses utensílios. Então, se alguém impuro encostasse no que está sendo construído do Mishkan, isso ia impurificar os utensílios. Mas tem uma regra espiritual que qualquer coisa que está conectado ainda com um ser vivo, isso não recebe tumá, isso não recebe a impureza. Então, quer dizer, um animal não recebe impureza. Se alguém impuro encostar num animal, esse animal não fica impuro. Então, o que acontece? Todo momento que o pelo da cabra ainda está conectado com a cabra, mesmo que alguém com impureza encostasse lá, isso não ia impurificar. Então, já que a gente está falando da construção do Mishkan, as mulheres tiveram esse cuidado de fazer toda a cobertura ainda conectados com as cabras, e só no momento realmente de colocar no lugar definitivo, elas cortaram, elas desconectaram o pelo da cabra e colocaram lá no lugar. Mas o Rambam, ele fala um detalhe interessante que o questionamento todo vai voltar. O Rambam fala que mesmo uma coisa que foi impurificada, ele pode ser purificado, ele tem que ser mergulhado na mikve. Cada tipo de impureza tem o seu processo, tem o seu tempo de purificação. As mulheres não precisavam ter se preocupado tanto. Olha, simplesmente se impurificar, a gente vai purificar de novo, está tudo bem, não tem problema nenhum. Então, por que as mulheres se esforçaram tanto se tem maneira de purificar? Então, explica os nossos sábios, e isso é um yesod, isso é um fundamento para a nossa vida. É verdade, você pode fazer, impurificar e purificar de novo, mas quando estamos falando da casa de Hashem, faz da melhor maneira possível, faz da maneira mais pura, mais perfeita que você puder fazer. Então, as mulheres, elas sabiam que sim, purificar pode purificar, mas elas não querem. É a casa de Hashem, eu quero fazer da maneira mais pura, mais incrível possível. E isso a gente pode usar para outras áreas da vida. Uma área, por exemplo, que a gente pode e deve usar esse conceito é no Hinuch Yeladim, na educação dos nossos filhos. Uma criança que Deus nos livre recebeu uma educação torta, que não foi educada da maneira correta, dá para consertar essa criança? Óbvio que dá para consertar, mas o ponto é, a gente deveria, Bezrat Hashem, já fazer todo o esforço possível e imaginário para, desde pequenas, as crianças já serem criadas no maior nível que fosse possível de pureza espiritual. Aqui estão me perguntando das mulheres que têm a impureza também, a impureza menstrual todo mês, não são iguais. Por exemplo, como a gente falou, cada tipo de impureza ela tem uma forma de impurificar, nem todos os tipos de impureza impurificavam também os utensílios. É uma boa pergunta, eu precisaria checar para ver como funciona em relação a impurificar, mas pode ser que as mulheres elas se cuidavam, né, nesse tempo que elas estavam impuras, até o momento de purificar, talvez, e mesmo que elas estavam impuras, enquanto está conectado com o animal, isso não passava para os utensílios. Todo momento que ainda está conectado com o ser vivo, isso não recebe impureza. Então, mesmo que tivesse essa impureza delas, tivesse problema, isso não passaria para esse tipo de utensílio que ainda está conectado com o animal. Então, detalhes que a gente vai vendo que o Mishkan foi construído de uma maneira incrível de pureza, e esse é o motivo, olha que incrível, que os nossos dois templos sagrados, o primeiro Beit HaMikdash e o segundo Beit HaMikdash, eles foram construídos com muito mais esplendor, com muito mais ouro, eram gigantescas as construções, muito maior do que o Mishkan. O Mishkan, muito mais humilde, pequenininho, também, óbvio, estamos falando de ouro, de prata, mas comparado, para quem já viu uma foto, uma maquete do que era o Beit HaMikdash, o Mishkan era nada. Só que o que a gente percebe? O primeiro Beit HaMikdash
ele foi conquistado pelos inimigos e destruído. O segundo Beit HaMikdash, pior ainda, os gregos vieram, os gregos colocaram idolatrias dentro do Kodesh HaKodashim, e finalmente vieram os romanos e também destruíram, mas o Mishkan, ele nunca foi conquistado e ele nunca foi destruído. Por quê? Apesar do Beit HaMikdash ele ser muito mais bonito, ele ser muito mais rico do que o Mishkan tinha muito mais santidade desde as suas fundações. Então, quer dizer, olha as pessoas envolvidas, quem são aqueles que se envolveram na construção? Moshe Rabbeinu, o Betzalel, todos os construtores, toda a doação, como foi feita de coração aqui, a gente vê quanta Kedushá, ela faz a diferença, não é a riqueza de uma sinagoga que vai definir o valor dessa sinagoga, é a pureza, é a Torá que tem lá dentro, é o temor a Deus que as pessoas que frequentam essa sinagoga eles vão ter, é isso que vai definir se essa sinagoga é bonita aos olhos de Deus. Não adianta ela ser glamourosa, ela ser bonita, com detalhes em ouro, se não tiver Torá lá dentro, se não tiver temor a Deus dentro dessa sinagoga. Então, vamos rapidinho, temos pouco tempo, vamos passar para a segunda paraxá, chamada paraxá Pekudei. Pekudei literalmente é as contagens, a prestação de contas do Mishkan. O que está acontecendo aqui? Moshe Rabbeinu, ele recebeu todas as doações literalmente na porta de casa. As pessoas que queriam doar colocavam na porta da casa, da tenda de Moshe Rabbeinu, e ele era o responsável de receber todos os materiais. Moshe Rabbeinu fez questão de prestar contas de cada detalhe, cada material que foi doado e aonde isso foi utilizado. Olha, tinha tantos quilos de ouro que foi usado nisso, nisso e naquilo, tantos de prata, tantos de cobre. Ele fez a prestação das contas de tudo que foi construído no Mishkan. A pergunta é, para quê? Para que Moshe tem que prestar contas? Alguém tem dúvida da integridade de Moshe, da honestidade dele? Moshe nunca pegou nada, nunca recebeu um único centavo por 40 anos de trabalho comunitário, sempre foi voluntário. Deus acabou enriquecendo Moshe de uma outra maneira, mas do povo, ele nunca recebeu nada, nunca recebeu salário. Ele poderia pensar, olha, eu trabalho de graça aqui há tanto tempo, e não estamos falando de um trabalho fácil, ele segurava nas costas 3 milhões de pessoas, o tempo inteiro reclamando com Moshe Rabbeinu, o tempo inteiro questionando ele. Mesmo assim, Moshe nunca cobrou nada. Como ele ficou milionário? Quando ele fez as segundas tábuas. Então, as primeiras tábuas, tanto as tábuas quanto a escrita, foram feitos diretamente por Deus. As segundas tábuas, depois que Moshe quebrou as primeiras, Deus falou para ele, você vai fazer as segundas tábuas e eu vou escrever, mas agora as tábuas, já que você quebrou, é responsabilidade sua. Do que ele vai fazer essas tábuas? Isso era feito de uma pedra preciosa. Então, aonde ele vai achar uma pedra tão grande para esculpir as tábuas? Deus mostrou para ele onde tinha lá uma jazida, onde ele ia conseguir extrair essa pedra preciosa para poder fazer as luhot, as tábuas. Só que, obviamente, que ele não encontrou já no formato certo, tudo lá quadradinho, certinho, ele teve que esculpir. Então, Deus falou para ele, psal lecha. Então, esculpa para você as tábuas. Ele indicou aonde estava aquela pedra preciosa e ele vai ter que esculpir. Quando ele esculpiu, obviamente que sobraram muitos pedaços que foram sendo cortados e Deus falou, psal lecha, quer dizer, esculpa para você, e Urash explica que é psolet lecha, as sobras são suas. Tudo que sobrar, eu vou te mostrar uma pedra muito grande, uma pedra preciosa gigante, você vai esculpir ela, e tudo que sobrar, os restos dessa pedra, são todos seus, e Moshe Rabbeinu ficou milionário dessa maneira. Então, ele era tão honesto e tão reto, ele nunca recebeu nada do resto do povo, mas aqui Deus pessoalmente enriqueceu ele com pedras preciosas.
Então, Moshe Rabbeinu não precisava prestar contas, e ele também é milionário, ele não precisa do dinheiro dos outros, então por que ele prestou conta? Ele, como um bom líder, ele quer mostrar, ele quer ser o exemplo, ele quer dar para as pessoas a certeza absoluta para que não venha ninguém. Sempre tiveram os leitzanim do povo, aqueles zombadores que começam com piadinhas. Obviamente que ninguém vai enfrentar Moshe Rabbeinu de frente, mas piadinhas, comentários, como a gente já comentou, que toda vez que Moshe Rabbeinu ele atrasava para sair de casa, as pessoas falavam, ele deve estar com algum problema. Toda vez que ele saía cedo, as pessoas falavam, Moshe Rabbeinu deve ter brigado com a esposa. A hora que ele saísse de casa, sempre vinham críticas, sempre vinham piadinhas. Então, Moshe Rabbeinu, ele tinha um trabalho pesado, mas ele nunca cobrou nada e ele fez questão, como um bom líder. Eu não sei se a gente sabe o que é um bom líder aqui no Brasil, infelizmente, porque aqui o normal é a corrupção, é a enganação, é o roubo. Infelizmente, isso está dentro da nossa cultura, é normal e acaba sendo aceitável que as pessoas que deveriam ser os líderes, quer dizer, os políticos que deveriam representar o povo, são aqueles que, infelizmente, que mais roubam, que mais desviam. Então, Moshe está ensinando uma lição, o que é um líder verdadeiro, alguém que se importa de verdade com o povo e não está lá para enriquecer e tirar do povo. Moshe está lá para doar para o povo, para fazer pelo povo e não para receber e enriquecer às custas de desvios do povo. Todos os materiais aqui doados também para a construção do Mishkan, e a Parashá Pekudei vai falar principalmente das roupas do Kohen Gadol, aquelas 8 roupas, algumas delas feitas de ouro maciço, como tzitz, que é aquela tiara que ficava na testa do Kohen Gadol, também no peitoral, no Roshen Mishpat, ficavam também engastes de ouro, onde encaixavam as pedras preciosas. Também tinham vários detalhes, roupas feitas com fios de ouro. Quer dizer, estamos falando de coisas muito esplendorosas, que é para ensinar para a gente que o serviço para Deus tem que ser feito com kavod, com honra. Como a gente já falou, quando a pessoa vai fazer tefilá, não é bom a pessoa fazer tefilá de chinelo, de qualquer jeito. A gente está falando com o Criador do mundo. A gente não falaria com o chefe, com o dono de uma empresa, de chinelo e camiseta. Então, por que para falar com Deus é suficiente a gente fazer isso de chinelo e camiseta? Obviamente que a gente tem que falar com Deus de uma maneira honrosa e vestido também de uma maneira honrosa. E, finalmente, aqui no finalzinho da nossa Parashá, o Mishkan e as roupas dos Kohanim, elas foram completadas. Moshe Rabbeinu, ele aprovou o Mishkan, quer dizer, ele foi olhar cada um dos utensílios, estava exatamente da maneira como Deus tinha ordenado lá no Monte Sinai, e vem a ordem para levantar o Mishkan. Então, o Mishkan ele foi trazido para Moshe Rabbeinu. Então, os nossos sábios perguntam por que trouxeram o Mishkan para Moshe Rabbeinu, e os construtores mesmo, já que eles fizeram tudo, por que eles também não levantaram o Mishkan, não montaram o Mishkan, conforme Moshe já tinha ensinado para eles? A resposta é que eles tentaram. Quando eles acabaram o Mishkan, realmente eles quiseram montar o Mishkan, mas eles não conseguiram. Era tão pesado que eles não conseguiram montar o Mishkan. Então, as peças foram levadas para Moshe. Falou, Moshe, a gente não consegue montar. Deus, ele falou para Moshe Rabbeinu, falou, Moshe, monta você. Moshe falou, Deus, se eles não conseguiram, como que eu vou conseguir sozinho montar? Ele falou, Deus falou para Moshe, Moshe, faz a tua parte, levanta o que você conseguir levantar e o resto deixa comigo. E assim foi, mais uma vez, um grande milagre. Moshe foi tentar levantar o Mishkan. Estamos falando aqui de pilares gigantescos de madeira, revestido de ouro. Nenhum ser humano teria essa força para levantar o Mishkan, mas ele fez a parte dele e Deus ajudou. O Mishkan foi levantado, por isso que a linguagem aqui na Parashá é que o Mishkan se levantou e não ele foi levantado, quer dizer, ele se levantou sozinho. Moshe fez a parte dele e
o Mishkan se levantou. Até onde dava para Moshe Rabbeinu fazer, ele fez. Daqui para frente, Deus, ele fez o resto. Por que Deus não deu essa força, não fez esse milagre com os outros construtores? Deus percebeu que Moshe, ele estava muito triste, porque ele não tinha participado diretamente da construção do Mishkan. Quer dizer, óbvio que ele estava lá no canteiro de obras o tempo inteiro, supervisionando o que está acontecendo, 24 horas por dia. Moshe não saía lá do lado para ver os trabalhadores, cada um tirar dúvidas, ver se está da maneira correta. Então, o que quer dizer que Moshe não tinha trabalhado? Moshe não tinha colocado a mão na massa, ele tinha trabalhado de uma maneira mais intelectual, mas ele não tinha colocado a mão na massa. Olha como é importante a gente participar das mitzvot. Então, é verdade, às vezes a gente pode participar de uma mitzvah doando para a mitzvah, mas quando a gente pode fazer a mitzvah com as nossas próprias mãos, fazer a mitzvah, isso por si só já traz para a gente uma energia diferente, isso já influencia a gente de uma forma positiva. Então, Moshe estava chateado que ele não participou. Deus fez com que os trabalhadores não conseguissem levantar o Mishkan, para que ele fosse levado para Moshe Rabbeinu e, pelo menos, levantar o Mishkan. Isso Moshe Rabbeinu conseguiu fazer. Por 7 dias, Moshe inaugurou o Mishkan, ele montava o Mishkan, fazia os serviços e desmontava, e no dia 1º de Nissan foi a última vez que Moshe Rabbeinu, ele montou o Mishkan, e agora os Kohanim, o Aaron Cohen e os seus filhos, daqui para frente, eles vão assumir para sempre os serviços do Mishkan. Então, o Mishkan ele foi montado pela última vez por Moshe Rabbeinu, e a presença de Deus, conforme Deus tinha prometido, a Shekhinah, ela apareceu sobre o Mishkan, e assim a gente termina o 2º livro da Torá, o livro de Shemot. Como a gente já explicou, o livro de Shemot é chamado Sefer HaGalut ve'Hageulah, o livro do exílio e a redenção. Só com a construção do Mishkan é considerado a redenção. A redenção não é simplesmente a gente ter saído do Egito, essa foi a saída física do Egito, mas a entrega da Torá e a construção do Mishkan é a redenção espiritual do povo judeu. Agora sim, o povo judeu é um povo livre. Shabbat Shalom.